Snow. Intervenção da estrela Clareza. Eu sou Snow. Que o sopro e a paz do grande Espírito estejam com vocês. Eu venho completar o que eu lhes dei sobre os elementos e os cavaleiros, permitindo-lhes viver esses elementos e esses cavaleiros, em vocês, e obter a transmutação. Então, os elementos chamam-nos, e eles os chamam pelas vibrações da cabeça. Os cavaleiros, no local da terra onde vocês estão, aparecem para vocês. Eles se manifestam, não somente para a terra, mas, é claro, também, em nós. Durante a minha vida, os elementos falavam comigo e eu falava com os elementos, não para comandá-los, mas para dialogar com eles e viver, também, de algum modo, a comunhão dos elementos e a fusão dos elementos. São, muito precisamente, as circunstâncias que vocês vivem a partir desta noite. Acompanhados pelo arcanjo Uriel, os cavaleiros vão interagir com vocês e vão transformar o que deve sê-lo. Os elementos vão, durante este mês, conjugar-se e se mesclar entre eles, em par, em trio ou na totalidade. Existe, em vocês, uma maneira, muito simples, além do aspecto físico dos elementos, em ação sobre a Terra, aí onde vocês estão, de sentir o trabalho deles, em vocês. E vocês terão a surpresa de ver e de viver que, quando um elemento se manifesta, aí onde vocês estão, a região da sua cabeça que ali corresponde vai se ativar. Esta ativação permite, ao mesmo tempo, a sua ressurreição e, ao mesmo tempo, a transmutação deste corpo e do que vocês são, muito além deste corpo de manifestação, quando regozijam o grande Espírito. Um elemento, 2 elementos, 3 elementos ou 4 elementos vão bater à sua porta. Cada elemento que irá chamá-lo será o mesmo que aquele que vocês observam ao redor de vocês. O cavaleiro do ar fará sentir o triângulo do ar. O cavaleiro do fogo fará sentir o triângulo do fogo. Se os cavaleiros do ar e do fogo agirem em concerto, os triângulos do ar e do fogo irão se manifestar em concerto. O que bater à porta, na sua cabeça e no espírito, deve encarnar-se de maneira muito mais palpável do que o que foi vivenciado até agora. E cada elemento tem uma afinidade com este corpo de carne. O triângulo da terra, o elemento terra, encontra-se na parte de baixo deste corpo, nas pernas, nos pés e nas costas. O triângulo do ar, e o cavaleiro do ar, age no canal mariano e no seu braço esquerdo e no peito, à esquerda. O cavaleiro da água, e o elemento água, irá agir no braço direito e no peito, do lado direito, aí onde se encontram as portas que vocês conhecem, NDR, as portas AL, à direita, e umidade, à esquerda. O cavaleiro do fogo, o elemento fogo que está na parte da frente da sua cabeça, representado pelo triângulo do fogo, irá agir, neste corpo, ao mesmo tempo no fígado, no baço e no coração central. Quando o elemento bater a porta da sua cabeça, ele irá bater, também, a porta do corpo, a fim de favorecer, por sua vez, o coração ascensional. Ele irá lhes dar, e eles irão lhes dar, os combustíveis que vão permitir ao coração ascensional elevar-se. O ar está à sua esquerda. A água está à sua direita. A terra está na parte de trás e o fogo está na parte da frente. Quando o elemento e o cavaleiro baterem à sua porta, que eles sejam 1, 2 ou 3 ou 4, posicionem-se e escutem-no. Do mesmo modo que, no meu povo, nós escutávamos o vento porque ele tinha algo a nos dizer. Nós escutávamos o rio, assim como a chuva, porque eles tinham uma mensagem, porque eles tinham alguma coisa a nos dizer. Hoje, os 4 cavaleiros lhes dizem alguma coisa. Eles os chamam para terminar a sua transformação. E sua fusão devolve-os ao que vocês são e permite ao seu coração elevar-se, enfim, além da ilusão, para o grande Espírito. Então, é claro, alguns anciãos lhes deram alguns yoga e, em particular, um que permitia agir sobre os elementos. Mas, aí, hoje, não é mais, somente, agir nos elementos. É acolhê-los no corpo e não mais, apenas, na cabeça ou no coração, a fim de que eles realizem o que deve ser, no seu corpo. Os elementos, sobre a terra, e os cavaleiros,
são o reflexo de forças que são, para nossa consciência humana encarnada, e para, dali onde nós estamos, também, de um aspecto inimaginável. Porque os elementos não são, somente, uma consciência ou uma forma. Eles são, antes de tudo, os motores e os criadores das manifestações dimensionais. Os elementos são utilizados para a montagem das dimensões e dos mundos. E os elementos da Terra, hoje, vêm dizer-lhes algo mais do que o que vocês conhecem. Eles participam da liberação e da sua elevação. Um dos elementos, em vocês, é um dado momento, que ele bata ao nível da cabeça ou que ele esteja localizado no corpo, vem dar-lhes e vem trocar. Quando o elemento se apresentar a vocês, permaneçam tranquilos, aí também. Sentem-se e sirvam-se, se vocês o desejarem, das suas mãos, como isso foi explicado por um amigo. Sirvam-se, também, dos produtos da terra, dos minerais. Ou, se vocês preferirem, sirvam-se, simplesmente, da sua presença. Sentem-se. Qualquer que seja a vibração do elemento ou dos elementos que são vivenciados, na cabeça e no conjunto do corpo, deixem-nos, simplesmente, agir. Não os direcionem. Vocês não o poderiam. Mas deixem-nos criar o que eles devem criar. Vocês podem ajudá-los, como eu disse, com os 3 dedos. O polegar, o indicador e o médio, colocados sobre o elemento correspondente da cabeça. Vocês podem, também, utilizar os produtos da terra, os minerais, colocando-os, no solo, aí onde vocês estiverem sentados e se inserindo no interior. E, se vocês forem capazes, permaneçam simplesmente tranquilos e deixem-nos abrir, em vocês o que eles vieram abrir. Cada elemento poderá bater várias vezes à sua porta. As sensações físicas serão muito nítidas e vocês irão constatar, também, que, às vezes, há vários elementos que vêm bater à sua cabeça e que batem ao seu corpo. Aí também, sentem-se e instalem-se no elemento, e no cavaleiro, que chega para vocês e permaneçam assim, o tempo que vocês o sentirem. Porque assim, vocês irão reduzir o que pode restar, em vocês, de resistências ao grande espírito. Vocês irão permitir aos cavaleiros dissolver o que pode restar, em vocês, do que se opõe à sua ação e à ação da luz. Quando os 4 cavaleiros tiverem liberado vocês de algumas coisas, vocês estarão profundamente diferentes. Vocês irão senti-lo em vocês, e a sua maneira de viver esta transformação tornar-se-á cada vez mais leve e fácil. O cavaleiro que age, no local onde vocês estão, é o mesmo para todos aqueles que ali estão, vivendo ou não vivendo o apelo do cavaleiro na cabeça. Quando chegar o momento dos 4 cavaleiros, aí também, vocês irão sentir os 4 elementos da cabeça e o que une esses 4 elementos, pelo que vocês denominaram, eu creio, a cruz fixa da cabeça. Utilizem seus dedos. Utilizem os produtos da terra, os cristais. Ou utilizem, simplesmente, a sua presença. Recorram ao Uriel. Cabe a vocês ver o que é o mais apropriado para vocês. E se instalem, tranquilamente, e deixem acontecer o que se desenrola. Isso não é uma meditação. É simplesmente uma presença, a vocês mesmos, que escutam o que os elementos têm a dizer para vocês e, sobretudo, deixem-nos trabalhar em vocês. Isso vai, pelo ar, refinar o canal mariano. Para a Terra, isso vai gerar o fogo da Kundalini. Isso vai amplificar a onda da vida e o fogo do coração, também. Para o fogo, ele vai agir, essencialmente, no coração ascensional e em tudo que se desenrola no peito. E, enfim, para a água, isso irá mudar, radicalmente, o seu humor, a sua visão, a sua maneira de ver o seu equilíbrio. Quando os 4 cavaleiros tiverem batido, juntos, a sua cabeça e aí onde vocês estão, então o Eternovo será visível, não mais somente como manifestações intermitentes. Que isso seja a fusão dos éteres, que isso seja os flashes de luz branca que vocês veem no céu ou que isso seja, ainda, outras manifestações. Tudo isso vai lhes aparecer muito mais claramente, a partir do momento em que vocês tiverem facilitado a ação do cavaleiro que chamou vocês.
Os 4 elementos, os 4 cavaleiros, que os anciãos nomeiam, eu acho, Iota Kodesh, são inteligências supremas da luz, podendo agir em qualquer forma e em qualquer dimensão, não conhecendo o confinamento. Eles vêm liberar os elementos da terra que, eles, tinham sido restringidos, como no seu corpo. Façam isso quando vocês ali forem chamados ou quando vocês perceberem que um elemento poderia servir a vocês. Nada há de complicado aí dentro. O fogo purifica, a água calma, o ar faz comunicar, e a terra transmuta. Mas, de maneira geral, todos vocês, irmãos e irmãs que me escutam, que irão ler, vocês sabem, porque vocês percebem, que o elemento bate a cabeça porque ele se revela no corpo, ao mesmo tempo para o coração ascensional e, ao mesmo tempo, para liberar os elementos do corpo de vocês. Não há qualquer possibilidade de se enganar porque o ar está na parte superior e esquerda da cabeça, a água está à direita, o fogo está na frente e a terra está atrás. E, no corpo, é a mesma coisa. Eu lhes dei as equivalências. E, quando isso se manifestar, posicionem-se como eu disse, chamem o arcanjo Uriel, ou usem os cristais, ou usem os seus dedos. Facilitem o trabalho do cavaleiro e vocês irão constatar, bem depressa, a partir, eu diria, da primeira sessão experiência, o efeito. Tudo isso é para viver, favorecido, eu lembro vocês, pela presença do arcanjo Uriel e cuja finalidade é revelar o éter, como ele é originalmente e não como ele estava rarefeito sobre a terra. A ação dos cavaleiros é a mesma sobre a terra. Vocês têm exemplos, ao redor de vocês, todos os dias, em diferentes lugares do mundo. Isso é apenas um início. Sigam os elementos. Eles vêm despertá-los, definitivamente. Tudo isso irá se desenrolar, essencialmente, durante o seu mês que se abre, aí, NDR. Durante todo o mês de novembro, mas também até o momento do anúncio de Maria. Lembrem-se de que os elementos e os cavaleiros são a dança da vida, o ordenamento dos mundos e das dimensões. Eles são o tijolo único indivisível, pelos 4, ou pelos 5, de toda a vida, de toda a consciência, o 5º elemento é o éter. Eles são os veículos do absoluto e da fonte. Viver os elementos, comungar com a sua presença e fundir-se com eles, dar-lhes a algo a nada mais parecido na sua liberação. Se vocês tiverem necessidade de outras informações referentes ao desenrolar desta ação dos elementos, é o momento, agora, de fazer as perguntas para mim. Eu os lembro, enquanto vocês pensam, de que a ação dos elementos se faz, naturalmente, em vocês, mas de que o fato de colocar a sua consciência neles, deixando o corpo em repouso e deixando-os trabalhar, é fundamental, que isso seja, simplesmente, estando presente, na presença de Uriel, que isso seja utilizando as mãos ou, ainda mundo mineral. Cabe a vocês ver o que acontece, o que é para viver, quando o cavaleiro bater a sua cabeça. Pergunta: fogo e terra se expressam unicamente pelos vulcões e pelos tremores de terra? A terra corresponde, efetivamente, aos movimentos da terra e, sobretudo, à abertura da terra. A terra aumenta cada vez mais depressa. O fogo não é somente o fogo dos vulcões. E, também, o fogo do céu, a luz celeste. A água corresponde também, é claro, aos seus líquidos interiores, a água dos rios, a água dos mares, mas, também, a água do céu. O ar, o cavaleiro do ar, e, essencialmente, o vento, mas ele contribui com a terra quando ela se move. Ele nutre também o fogo e ele pode também alimentar a água, colocando-a aí onde for preferível. Muitos elementos agem em conjunto, agora. Vocês irão constatar, aliás, em vocês como sobre a terra, que a ação do ar está muitas vezes acoplada com a água, que a ação do fogo está muitas vezes acoplada à ação da terra, e que, muito proximamente, os 4 elementos, como eu disse, irão agir em conjunto e em concerto, sobre a terra, como em vocês.
Haverá, então, uma sobreposição desses 4 elementos em espaços cada vez mais amplos e cada vez mais alvejados, cujo impacto se situa, parece-me, conforme o comandante lhes falou, NDR. Mikhail Ivanov, abaixo da linha do Equador e em toda a região do Pacífico. O que será mais espantoso, se vocês ainda não tiverem vivenciado, no nível das primícias, é a ressonância e a conjunção que vai ocorrer entre os cavaleiros perto de onde vocês estão, e os cavaleiros da sua cabeça. São os mesmos. Pergunta: é possível que nós já tenhamos sentido os cavaleiros na nossa cabeça? Sim. É muito exatamente o que eu lhes disse nas 2 últimas intervenções. A diferença é que, agora, os cavaleiros irão de revelar de maneira simultânea, segundo as correspondências que eu dei, no seu corpo. Pergunta: a radioatividade faz parte do elemento fogo? Não unicamente. A radioatividade, natural como artificial, restringe o fogo, e a terra, e o ar. O único elemento ali presente é a água. A água, aliás, limita a radioatividade. É o caso, eu creio, nas suas tecnologias, pelo resfriamento. Haverá outros elementos que vocês irão notar. De nada serve eu me estender sobre isso, a não ser dizê-lo a vocês. Independentemente do local onde vocês estão, há dias que são mais focados em tal elemento. Há horas que são mais voltadas para tal elemento. Mas, isso, vocês irão descobri-lo por vocês mesmos. Pergunta: é a fusão dos 4 elementos e do éter que irá dissolver o corpo físico? Sim, em grande parte. Pergunta: a natureza dos elementos é a mesma, em todos os níveis? A natureza do elemento é a mesma desde a fonte, do absoluto até a sua dimensão onde vocês ainda estão. Simplesmente, a sua expressão é diferente, o seu agenciamento é diferente, conforme as dimensões. Pergunta: o alinhamento das 19 horas, hora francesa, é um momento privilegiado para contatar os 4 elementos? Não. É um momento privilegiado para permitir a preparação realizada pelo arcanjo Uriel. Os elementos batem à sua porta quando for o momento. Eles não se importam, de qualquer forma, com a ação de vocês. Pergunta: podemos chamar um elemento fora dos momentos que eles nos chamam? Isso terminou. Esse é, portanto, o sentido da minha intervenção. Não são mais vocês que chamam os elementos, mas são os elementos que chamam vocês. Pergunta: quando os elementos batem a cabeça provocando uma dor intensa, isso é devido às resistências ou isso é normal? Os 2 são possíveis. Não há resposta pronta. Mas, quando eu insisti sobre o aspecto físico e sobre a sensação, vocês podem bem imaginar que esta sensação será forte. Pergunta: para se posicionar em relação aos elementos, é preciso levar em conta os pontos cardeais? Isso não é necessário. Há uma ressonância, efetivamente, entre um ponto cardeal e um elemento. Isso é conhecido em todas as tradições sobre a Terra. Mas, hoje, colocar-se na sua cadeira, é a posição dos seus dedos, ou a posição da sua presença, ou dos minerais, que é preponderante e não a orientação dos elementos. Eu especifico, também, que, quando houver vários elementos, vocês irão notar, facilmente, aquele que está mais presente. É ele que convém deixar trabalhar primeiro. Mesmo se os 4 elementos se apresentarem, haverá sempre um que será predominante. É ele que determina a ação que está em curso, que determina, também, se vocês se servem dos dedos, ou da posição dos dedos, bem como da escolha dos minerais da terra, se vocês preferirem isso. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Snowam a vocês. Irmãos e irmãs encarnados na carne da terra, que o grande Espírito esteja para sempre com vocês. Bênçãos a vocês. Até logo. Mensagem atemporal.